Está acontecendo algo que é inédito no futebol brasileiro nos últimos 20 anos, com certeza. Se não é inédito, é muito pouco comum. Que é o fato de o Grêmio estar começando uma temporada, de um clube no futebol brasileiro começar uma temporada com exatamente o mesmo time que terminou a temporada anterior. Eu gostaria que você falasse sobre isso e que comentasse também os reforços que chegaram. Eu lembro que em 2011, quando você se reapresentou no Grêmio, você disse o seguinte: deixei tudo mastigadinho para eles, para a direção contratar. E agora, você deixou mastigadinho também, e como é que você avalia o trabalho deles? Bom dia a todos. Quanto a nossa equipe permanecer, foi muito bom, até porque foram jogadores que deram um título muito importante para o clube, depois de 15 anos, e a diretoria conseguiu segurar todos esses jogadores, são jogadores importantes no grupo do Grêmio, um ou dois que precisavam renovar o contrato e a diretoria renovou, até porque era um pedido meu de que todos os jogadores se mantivessem no clube. Então, acho que foi muito bom mantermos praticamente a equipe principal e uma boa base do grupo do ano passado. Quanto aos reforços, eu deixei mastigadinho, sim, novamente. Eu deixei uma lista de jogadores para que a diretoria pudesse contratar e sair de férias. Mas a diretoria até correu atrás. O problema é que esbarra na parte financeira. Pedidas altas, onde o clube não tem condições de contratar esses jogadores que eu havia pedido. E todo mundo sabe que o Grêmio foi campeão, mas, mesmo sendo campeão, o grupo do Grêmio precisa ser reforçado. E essa foi a conversa que eu tive com a diretoria antes mesmo de sair de férias. Como já te falei, deixei mastigados, correram atrás de alguns nomes, mas a gente sempre esbarra na parte financeira. E alguns jogadores, mesmo que esses jogadores que eu havia pedido, outros jogadores também deveriam vir para compor o grupo. É o caso desses jogadores que chegaram. E eu pergunto para vocês, ou diretamente para você também, qual clube eu gostaria que os jogadores que eu deixei a lista, tudo mastigadinho, viessem. Mas teve o problema financeiro. E, por outro lado, eu entendo a situação que o clube está vivendo. E essa situação, digamos que praticamente todos os clubes brasileiros estão vivendo. Eu pergunto para vocês, qual foi o clube brasileiro que fez uma ou duas grandes contratações? Talvez um clube, outro. É difícil, os clubes estão atravessando uma fase financeira meio ruim. Eu tenho conversado com o Dorico, tenho conversado com o Saul, vou conversar hoje à tarde com o presidente, falei bastante com eles durante as férias. Aliás, eu devo ter mais 10 dias de férias, né, porque 10 dias eu perdi falando no telefone com eles. Mas tudo bem. A gente tem conversado, tem trocado ideias. O Grêmio pensou também que, de repente, chegasse algumas propostas para alguns jogadores e não chegaram da maneira que o Grêmio queria, entendeu? Então, a gente está vivendo essa situação financeira. Agora, eu tenho cobrado da diretoria praticamente, digamos assim, diariamente, os reforços. Então, esses reforços, fiquem bem claros, que estão chegando, eu pedi para compor o grupo. Bom, Renato. Consegui te responder? Próximo. Bom, Renato, pelo que se sabe, assim, não há nenhum aporte financeiro muito grande para chegar nos próximos dias e, por consequência, a dificuldade financeira vai prosseguir. E, por consequência, será muito difícil contratar aquele reforço que o torcedor está esperando com mais ansiedade. Diante disso, qual é a projeção que você faz em termos de rendimento da equipe para a próxima temporada? Porque o Grêmio, mesmo sem ter tantas estrelas, ele foi pentacampeão da Copa do Brasil, levando muito em conta o conjunto que tem e o seu comando. É nessa linha que você, daqui a pouco, não tendo os reforços, vai apostar de novo nesse entrosamento e até no conjunto obtido ano passado?
Olha, deixa eu falar para vocês. Muita gente não acreditava na equipe do Grêmio no passado, achava a equipe do Grêmio não tão forte para ganhar uma competição nacional. E eu, com esse grupo aí, nós conseguimos esse título para o Grêmio. Então, quando a gente pensa em reforço, porque nós temos uma Libertadores pela frente, se o clube conseguir contratar 1 ou 2 nomes, pelo menos naquela lista que eu deixei para eles, ótimo. Muito bom, até porque o próprio torcedor gostaria de ver 1 ou 2 estrelas a mais nesse grupo do Grêmio. Se não conseguir, esse é o grupo. Eu vou trabalhar com o que a diretoria conseguir me dar, além do meu grupo do ano passado. Mas eu volto a repetir, eu sinceramente gosto muito do meu grupo do ano passado. Eu acho o meu grupo bom, volto a frisar isso para vocês. Agora, todo mundo sabe, a gente precisa 1 ou 2 peças importantes. Essa 1 ou 2 peças importantes eu tenho conversado com a diretoria, vou conversar hoje à tarde novamente com o presidente. Agora, a gente pode esbarrar, como já falei, na parte financeira, entendeu? Se eles conseguirem me dar esses jogadores que eu pedi para eles, ótimo. Se não, a gente está colocando alguns jogadores para reforçar o grupo do Grêmio, como chegaram, pode chegar mais 2 ou 3, entendeu? Até porque nós temos campeonatos longos e difíceis pela frente. Agora, eu queria ter grandes estrelas. Mas, se isso não for possível, a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Mas eu volto a repetir, o meu grupo é bom, o meu grupo é forte. Se a diretoria, se o presidente conseguir me dar mais esses reforços que eu pedi, ótimo. Se não, a gente precisa, sim, desses 2, 3 jogadores a mais para compormos o nosso grupo. Por exemplo, nós temos 3 zagueiros. Então, é preciso trazer. Então, eu tenho conversado, tenho trocado ideias diariamente com o Dorico. Hoje, eu vou ter uma conversa com o presidente. Se ele aparecer aqui no CT, as coisas estão andando. A gente não vai fazer... o Grêmio não está desesperado para trazer jogadores. A gente está trazendo jogadores que a gente tem necessidade. E, se der, a gente vai dar 1 ou 2 tiros. Isso conversei ainda durante as férias com o presidente, muito bons, para que a gente possa dar de presente ao grupo e à nossa torcida. Isso, se for possível. Se não, vou continuar trabalhando com esse grupo aí, com esses jogadores que estão chegando, e a gente vai trabalhar como a gente trabalhou no passado para buscarmos o melhor para o clube. Renato, até agora, 4 já foram anunciados oficialmente, há pouco chegou o 5º, que é o Beto da Silva, está passando por exames. Queria saber, todos esses passaram, ao menos nessa sua lista, ou foram apresentados para você? E o que esses 5 nomes já te acrescentam em relação ao que tu tinha no ano passado? Não, todo jogador... Fique uma coisa bem clara aqui na entrevista. O único jogador que a diretoria me pediu para que viesse, que eu desse ok, é o Beto que chegou hoje. O único. O resto é meu aval. Porque muita gente fala assim, porque veio da segunda, porque isso e aquilo, mas essas pessoas, eu respeito a opinião delas, mas essas pessoas não sabem as condições que o clube se encontra. Eu queria o Cristiano Ronaldo, queria o Neymar, queria o Messi, mas não dá. Entendeu? Então, alguns jogadores teriam que chegar para compor o grupo, é o que estão chegando aí. Todos eles tiveram meu aval, a não ser o Beto, que a diretoria me pediu. É um garoto de 20 anos, entendeu? Então, esse a diretoria me pediu para que eu assinasse embaixo. Eu assinei, mas é a diretoria que está trazendo. O resto teve meu aval. Então, é jogador da segunda divisão, coisa assim. O Paulão e outros jogadores, quando chegar aqui em 2010, vieram da segunda divisão. Então, às vezes, tem que apostar. Não é porque eles vieram da segunda divisão que eles não têm o seu valor. Para mim, eles vão ter. Agora, aquilo que eu falei, se um ou 2 tiros bons o clube conseguir dar, os nomes estão lá. Entendeu? Se não conseguirem, não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar com o que a gente tem e eu confio bastante nesse grupo. Renato, em cima disso de reforços, o Grêmio tem 5 competições essa temporada. Como é que você pensa em projetar algum tipo de rodízio, algum tipo de prioridade nesse início de temporada, ou vai depender do calendário e do andamento das competições? Exatamente. Vai depender do calendário, do andamento das competições, o que a gente precisa, o que a gente vai dar mais importância, apesar que todos os campeonatos são importantes, mas fundamentalmente vai ser o calendário.
Então, tem época, se precisar, a gente vai jogar com uma equipe numa competição, outra equipe numa outra competição, como aconteceu no passado, no Brasileiro, na Copa do Brasil. Isso se precisar. É por isso que eu falo, a gente precisa de um grupo bom, grande e forte, porque nós teremos várias competições pela frente e daqui a pouco a gente pode jogar com meia equipe, uma equipe inteira diferente. Então, é por isso que é importante você ter esse tipo de jogadores no grupo. Renato, justamente por não ter contratado ainda um grande nome, você considera o Grêmio atrasado no mercado? O Grêmio disputa uma Libertadores da América, já está em meio a uma pré-temporada. Existe um atraso nesse momento na hora de contratar? Não é que existe o atraso. O atraso está se dando devido à parte financeira. Porque antes mesmo de eu entrar em férias, eu deixei uma lista. Então, o Grêmio não estava atrasado. O que o Grêmio esbarrou foi justamente isso que eu falei, no dinheiro. Então, se tem clubes que têm condições de trazer alguns jogadores, eles saíram na frente, sem dúvida alguma. Então, não adianta eu deixar a lista, deixar tudo mastigadinho, mas precisa de dinheiro. Então, se você achar, e eu não tiro a tua razão, que o Grêmio está atrasado em relação aos outros clubes, eu não acho. Eu acho que o Grêmio tem menos dinheiro no momento, de repente, que um ou outro clube, entendeu? Então, é por isso que, de repente, o Grêmio não contratou A, B ou C. Entendeu? Então, eu não vou ficar citando os nomes dos jogadores que foram pedidos, entendeu? Isso é com a diretoria. Se amanhã depois quiserem dar os nomes que eu deixei para eles, ou deixei um outro nome, inclusive, a semana passada, aí é com eles. Os nomes estão lá. Eu gostaria de contar com esses jogadores. Por outro lado, eu entendo também a situação financeira que o clube vive. Renato, você falou que vai ter uma conversa com o presidente. Pretende fazer algum tipo de apelo para ele abrir um pouco mais a mão e dar esse tiro? E tu conta com os jogadores que eram especulados para sair, por exemplo, o Luan e o Wallace, ou ainda teme que possa perder algum deles? Não, isso, em primeiro lugar, as propostas precisam chegar. Se eu não me engano, chegaram nas férias, mas não foi aquilo que o clube queria. São 2 jogadores importantes no grupo, para o time do Grêmio. Agora, quanto a uma negociação desses jogadores, aí depende da proposta e depende da diretoria. Quanto à minha conversa com o presidente, eu tenho alguns assuntos a tratar com ele, entendeu? Que eu venho tratando já com o Dorico, com o Saul. E as coisas, em alguns setores, algumas coisas precisam de algumas decisões, entendeu? Então, é isso que eu vou conversar com o presidente. E aquilo que eu falei, se 1 ou 2 tiros aí, se o presidente puder dar, em termos de trazer jogadores, eu sei que ele vai me dar. Mas eu troquei bastante ideias com o presidente durante as férias, é por isso que eu estou entendendo a situação do clube. Então, sem pressão, sem pressionar, entendeu? Dialogando, conversando, e dentro do possível a gente vai ver o que a gente pode fazer. Renato, pelo que eu entendi, você deixou uma lista com jogadores para compor o grupo, que são esses 5 que vieram, que chegaram, e deixou outros jogadores para que cheguem e disputem uma titularidade com, entre aspas, mais tranquilidade. A torcida está bastante ansiosa para saber se vai chegar esse grande reforço, esse grande nome. Esses nomes que você colocou, que seriam esses tiros que você acabou falando agora há pouco, são nomes que agradariam bastante a torcida e ela pode ter uma expectativa em relação a isso? Sim, sem dúvida alguma. É aquilo que eu falei. São vários jogadores que eu deixei para praticamente todas as posições, porque a gente precisa de um grupo grande, bom e forte, pelas competições que nós vamos ter pela frente. E como eu falei já para o colega de vocês, daqui a pouco a gente vai estar jogando com uma equipe aqui, num campeonato, com outra equipe no outro campeonato. Então a gente precisa ter um grupo forte, justamente para isso. Então são jogadores que, sem dúvida alguma, iriam me agradar, até porque sou eu que estou pedindo os jogadores, e sem dúvida alguma iriam agradar a torcida, até porque agradam também a diretoria. Agora, o problema é a grana. Oi? Uma pista? Isso é corredor de Fórmula 1?
É que eu ia te A perguntar. pista é aquilo que eu falei. Eu cito os nomes, aí daqui a pouco o jogador custa tanto, daqui a pouco o Grêmio está interessado, passa a custar mais, aí desperta o interesse de outros jogadores. O que eu posso falar para vocês é que são bons jogadores, muito bons jogadores. Agora, todo mundo gostaria de ter. Aí é aquilo que eu falo, são jogadores caros. Tanto é que os outros clubes também não estão conseguindo contratar esses jogadores de peso. Entendeu? Por quê? Porque eles também estão esbarrando na parte financeira. Então, o Grêmio não é tão diferente assim dos outros clubes. A gente não vai fazer loucura. Por exemplo, trazer 1 ou 2 jogadores, aí daqui a pouco está atrasando o salário do grupo. É por isso que eu digo, a gente tem que ter os pés no chão. Esse grupo merece receber em dia, como o Grêmio tem pago em dia, tudo, entendeu? Não tem nada atrasado. Então é necessário que a gente tenha os pés no chão para o clube não fazer loucuras e daqui a pouco está atrasando o salário de todo mundo. É isso que a gente não quer. Agora, dentro do possível, sim, se der para dar esse 1 ou 2 tiros, a gente vai dar, mas com os pés no chão. E tu pode revelar para a gente, Renato, pelo menos as posições? Isso é uma coisa que eu queria perguntar para ti. A outra é o seguinte, conversando com um torcedor aqui, que mora aqui no Humaitá, ontem, ele disse que não tem problema de serem jogadores desconhecidos e até de Série B, que ele confia que o Renato vai tirar um caldo, um suco desses jogadores. Como é que é esse trabalho, Renato, de trabalhar com jogadores desconhecidos ou até desacreditados? Por mim não tem problema nenhum. Se estão aqui no grupo do Grêmio, porque tem meu aval. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem um jogador que vai chegar e eu não gostar, ele não vai vir. Então, se ele vem, se os jogadores estão chegando, não importa se é Série A, B, C, D, e vai ter o meu aval. O único jogador, volto a repetir, que a diretoria me pediu, foi o Beto. E eu espero que ele chegue aqui e possa render, possa nos ajudar em todos os sentidos, entendeu? Então, você me pergunta assim, quais são os jogadores em quais posição? A prioridade era do meio para frente. Porque nós tivemos esse problema no passado, e vocês sabem disso, antes mesmo da minha chegada, vocês já estavam cobrando jogadores que fizessem gols. Então, essa era a nossa prioridade. Continua sendo a nossa prioridade. O problema é a gente encontrar no mercado um jogador de qualidades boas, e entra nessa fase que eu falei daquele 1 ou 2 tiros, entendeu? Que possam chegar fazendo gols e nos ajudando bastante. Esse é aquilo que eu falo, 1 ou 2 tiros. Os nomes estão lá, mas aí bate na parte financeira. Aí muita gente pode me perguntar, aí o Jael? Bom, o Jael, para quem não conhece, foi meu jogador no Bahia, fez muitos gols sob meu comando no Bahia, por onde ele passou, ele faz gols, entendeu? E todo clube precisa de jogadores a nível do Jardel, porque é um jogador que faz gols. Então, o jogador que faz gols tem que trazer o cara. Sim, o cara. Aí vem um cara aqui sendo o cara, ganhando 1 milhão por mês, atrasando o salário de todo mundo, e aí como é que fica? Então, pode ser que venha daqui a pouco o cara, não ganhando essa quantia, que vai nos ajudar tanto quanto o Jael, porque a gente não pode colocar um jogador apenas numa posição. Esse jogador não vai jogar todos os jogos. Tem problema de cartão, tem problema de lesão, tem problema de esquema tático, o treinador quer modificar. Então é importante você ter sempre, no mínimo, 2 jogadores para cada posição. Então, chegou, é o Jael, para essa posição. A gente vai atrás de outro? Vamos atrás de outro, desde que o clube possa dar esse jogador para o Renato. E isso que o torcedor falou, qual é o segredo, qual é o suco, o caldo que o Renato tira desses conhecidos? Fala pra gente, revela aí. É o diálogo, eu também não vou ficar ensinando todo mundo aqui. Entendeu? Não, eu não vou ensinar. Eu acho que a maior prova é vocês verem o trabalho que eu fiz em todos os clubes, muitos jogadores, inclusive esses que estão no meu grupo aqui, quando eu cheguei, 2, 3, eu até brinco com eles até hoje, e vocês são testemunhas também, que a torcida não queria mais vê-los no time. Entrar, jogar, foram campeões, hoje são ídolos, como aconteceu em outros trabalhos em outros clubes, nas minhas outras passagens aqui no Grêmio, em 2010, em 2013. Então, aquilo que eu falo para vocês, os meus números não enganam ninguém. Entendeu? Então, eu volto a repetir, eu entendi perfeitamente, foi muito boa a tua pergunta. Qual é o segredo? O segredo é o segredo do Renato.
Então, eu não vou ficar ensinando ninguém a trabalhar. Cada treinador tem sua maneira de trabalhar. Por que eu consigo recuperar tantos jogadores? Porque eu sei do que é necessário. Por que muitos jogadores vêm da segunda divisão, vêm e rendem muito sob o meu comando? Porque eu sei como conversar com os jogadores, como treinar esses jogadores e como tirar tudo desses jogadores. Então, é aquilo que eu falo. Cada treinador tem seu estilo, seu modo de trabalhar. Eu tenho o meu. E não vou mudar. Porque na minha cabeça, o meu trabalho é que dá resultados. Então, o que está certo não se muda. Então, eu vou continuar na minha linha, respeitando qualquer outro treinador. Renato, você chegou a conversar com alguns jogadores dessa lista nas férias, além de falar com o presidente por telefone, e queria que falasse primeiro contato com os jogadores pós-férias, início de pré-temporada, o que falaram, pensando no restante do ano, muitos jogos. Eu conversei antes mesmo de terminar o ano, eu já vinha conversando com a diretoria, conversei com eles durante as férias, falei com o Dorico, falei com o presidente durante as minhas férias, entendeu? Conversei com o Espinosa. Então, aquilo que eu falei desde o ano passado, 4, 5 cabeças pensam bem mais do que uma só. A gente troca ideias, mas aquilo que eu falei, os nomes a gente tem. O nome é de agrado de todo mundo. O problema é a parte financeira. É a parte financeira. Então, eu nem deveria falar, mas, por exemplo, o jogador da semana passada, que estava para se livrar, está livre, é o Jadson. Quem não queria ter o Jadson? Agora, é aquele negócio, dentro daquilo que o clube possa fazer sem cometer loucuras. Entendeu? Então, os nomes estão sendo dados. Eu gostaria de contar com esses jogadores. A diretoria gosta dos nomes que eu passo para eles. O único problema é a parte financeira. Então, você vai ver, eu não estou falando se o jogador merece esse salário, não. Cada jogador sabe o que deve ganhar ou não. O problema é o clube conseguir pagar. Então, nomes, alguém iria contra o Jadson? Algum torcedor vai falar, não, eu não gosto do Jadson? Não, todo mundo gosta dele porque ele é um craque. Então, são nomes que a gente passa para a diretoria. Agora, o problema que esbarra é na parte financeira. Os jogadores são bons e merecem ganhar bem. Só que nem todos os clubes têm condições de pagar bem esses jogadores. O contato na pré-temporada com os jogadores. Contato com? Nos treinamentos, o primeiro contato pós-férias. Não, maravilhoso, maravilhoso. Até porque nós acabamos o ano de uma maneira espetacular. Dei as boas-vindas de novo para eles, parabenizei eles de novo, entendeu? É muito bom trabalhar com esse grupo, porque o grupo ele é muito bom, é trabalhador, é um grupo que nenhum jogador sequer me deu nenhum problema, entendeu? E isso conta muito da maneira de eu tratar o grupo e vice-versa, entendeu? Então, é dessa maneira que eu falei que as coisas vão acontecer novamente esse ano aqui, todo jogador respeitando o companheiro, independente da posição. Comigo ele sabe que não tem salário, nome, idade. Comigo sempre vai jogar o melhor. E é bom essa competição entre eles, essa competição sadia, que todo mundo busca um lugar. Então, eu comecei com o time do ano passado por mérito, por tudo que eles fizeram, por terem conquistado a Copa do Brasil. E esses jogadores que estão chegando e os jogadores que já estão aqui no grupo vão ter a mesma atenção que eu dou para o grupo que jogou no passado, que vai começar esse ano. Se vai ser o mesmo time que vai jogar, bom, quem vai me dar a resposta são os jogadores. Eu acho que tem que haver essa competição entre eles, entendeu? A competição sadia, e comigo vai jogar o melhor. Vai começar o time que foi campeão. Isso não quer dizer que esse vai ser o time titular. Vai depender do que cada jogador render dentro do campo.